Olá, pessoas amigas do canal Paz e Bem. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às reflexões propostas os caminhos do Espiritismo, dando continuidade às reflexões relativas às revistas espíritas de Allan Kardec. E hoje aqui nos dedicaremos a pensar um texto proposto por Kardec em dezembro de 1860, que nos dá ensejo de pensarmos a história do maravilhoso no aspecto dos argumentos propostos por Kardec em relação aos vários posicionamentos do Sr. Luiz Figuier, que foi, em algum sentido, um divulgador, um massificador de perspectivações científicas do século XIX, um polemista, um intelectual que encontrou a seu tempo algum espaço e consideração e atenção em relação ao contexto cientificista daquele mesmo século XIX. Nesse sentido, vale a pena as reflexões que o Kardec propõe para que venhamos a pensar qual deve ser, ou qual pelo menos deveria ser, a postura de todos aqueles que se dedicam a estabelecerem críticas, análises, juízos, e que se esperam juízos, críticas e análises de profundidade, no que diz respeito às várias perspectivações trazidas pela pauta do Espiritismo naquele mesmo contexto do século XIX. E, obviamente, o Kardec, absolutamente atento a tudo o que circulava por aquele período, pôde dar dimensão ao debate muito frutífero e importante, significativo mesmo, em relação à ideia de difusão ou mesmo de afirmação dos posicionamentos das ciências da época, ou seja, na consideração do modo como o século XIX entendia, né, positivamente as perspectivações validadas pela razão cientificista e a maneira como, no geral, o século XIX considerava, né, em muito sentido, alguns cientistas ainda consideram, o horizonte das ciências é circunscrito ao modelo reducionista, mecanicista ou fisiológico, no sentido de se negar peremptoriamente tudo o que esteja colocado fora do horizonte eminentemente material, né? E por esse prisma, é importante se entender que a visão mecanicista, fisiológica, materialista daquele ambiente, daquele contexto, produziu esses vários posicionamentos que, em muito sentido, dão, né, reverberação a posicionamentos que perduram até o presente. Isso aqui eu acho que seja relevante de trazermos à baila. Mas o Kardec, ao mesmo tempo, ele estabelecia um certo grau de exigência em relação a todos aqueles que se dedicavam a estudar ou a criticar aqueles fenômenos espíritas que estavam, né, sobremaneira em voga na década de 1850, 1860. E nas considerações relativas ao senhor Guillaume Louis Figuier, ele percebeu que, basicamente, o conhecimento do autor sobre o assunto ainda se nos revelava um conhecimento aquém ou superficial a respeito da matéria complexa que o Espiritismo, em muito sentido, promovia, né, em uma abertura de considerações que o Kardec, na interlocução com os espíritos, soube exemplarmente aproveitar, aprofundando. Então, ele vai dizer que a posição do Louis Figuier está num ponto de partida que é aquela de negação total de qualquer força que esteja fora da humanidade corpórea. E, ao mesmo tempo, ele percebe, ele, né, ratifica que o autor
está se dedicando a tratar de um assunto de um modo ainda superficial, de um modo ainda, digamos assim, inexperiente, e isso é um posicionamento que se pode tomar como um posicionamento, clarissimamente temerário, né. Isso me faz recordar um diálogo, o primeiro diálogo que consta de um opúsculo precioso do espiritismo, de 1859, um livrinho chamado O que é Espiritismo, e lá o Kardec interage com variados posicionamentos. O primeiro diálogo que lá consta é o diálogo com o crítico. E, nessa ocasião, o Kardec tem a oportunidade de dizer o seguinte: "Esquecia-me, porém", diz ele ao crítico, "que íeis tratar, né, a questão ex professo". O que equivale dizer o quê? Que o crítico estudou todas as facetas propostas pelo tema espírita. Que o crítico viu tudo o que se pode ver, que ele leu tudo o que se tem sobre a matéria, né, tudo o que se tem escrito sobre tal, e que o crítico se espera que ele tenha analisado e comparado todas as diversas opiniões, né, em relação a esse mesmo tema, né. E nesse sentido, caso ele tenha feito isso, ele se habilita, né, a produzir um posicionamento de grande envergadura, um posicionamento que seja, crítico e satisfatório, no sentido de estabelecer a direção de um estudo sério, de um estudo embasado, de um estudo consequente, né. Então ele diz: "Devo crer que tal se deu, se sois um homem sério". Ou seja, se você leu tudo, analisou tudo, estudou sob variadas angulações e facetas a matéria em questão, então eu devo crer que tal se deu, se sois um homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Que juízo formaríeis de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado pintura, se erigisse a censor de uma obra literária ou de um quadro? É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que a opinião não teria nenhum valor. Então é muito importante que esse tipo de exigência seja levado em conta para que a gente possa dimensionar, né, a seriedade com que alguns se dedicam ao estudo, à análise, à crítica, dos vários fenômenos que o espiritismo, descortina, né. Então é isso é uma questão importante. E é exatamente isso que o Kardec sentiu dificuldade em reconhecer no posicionamento do Louis Figuier. Parece-nos, segundo Kardec, que as perspectivações dadas pelo crítico, né, pelo analista, se revelam um tanto quanto lugar comum, superficiais, sem o devido horizonte de um juízo desenvolto, de um juízo mais aprofundado. Então é muito importante, né, esse tipo de reflexão que o Kardec propõe, ou seja, para que os cientistas se dediquem à matéria espírita, é importante que nos dediquemos a perspectivar em profundidade todas as suas nuances, todos os seus aspectos, todas as suas facetas, no sentido de erigirmos uma estrutura crítica de tal modo bem formulada e consequente. E nesse sentido, o Kardec está dizendo, fundamentalmente, que essa perspectivação ela não está sendo rigorosa ou devidamente observada pelas posturas que o Louis Figuier, ou pelos argumentos que de que se vale o Louis Figuier na crítica ao Espiritismo. Outra coisa é importante quando o Louis Figuier tenta colocar
que as manifestações espíritas se circunscreve a um fenômeno, recente, né, circunscreve a um fenômeno recente e que, portanto, são manifestações inteiramente modernas. E aí o Kardec faz questão de demonstrar que os fenômenos hoje ditos espíritas são manifestações que estão validadas por literaturas muito longínquas, por testemunhos os mais distanciados, de variadas tradições socioculturais, e que estão validadas em vários tempos, né, de um modo bastante recorrente e incisivo. Então é um equívoco considerá-las circunscritas a um fenômeno propriamente do século XIX, né? Então o Kardec faz questão de enumerar isso. E por esse horizonte, o Kardec quer dizer que a atemporalidade ou a largueza do tempo com que essas manifestações têm se evidenciado dão um horizonte ainda mais substancial para a consideração da sua seriedade, inclusive pela sua recorrência, né, que alcança um caráter de universalidade, independentemente do tempo e do espaço em que eles se dão. A tese que o Louis Figuier vai tentar sustentar, né, é de que, no geral, os seres humanos sempre se viram, né, em volta de uma certa de um certo posicionamento passivo, acrítico, de um amor incondicional pelo que tange ao maravilhoso. E o que vem a ser isso, né? Esse amor pelo maravilhoso? Seria o admirável, o olhar de encantamento em face daquilo que a razão se vê como que insuficiente ou impotente para explicar. E, portanto, cria-se uma condição de adesão superficial e ingênua em relação a todo o relato tido ou considerado sobrenatural. Só que a posição do Espiritismo com Kardec é diferente dessa proposta. O Kardec, no mesmo livro, O que é Espiritismo, ele vai dizer, ratificando com muita propriedade, que o sobrenatural ele desaparece, né, à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural, sentencia Kardec, é tudo aquilo que está fora das leis da natureza. Então, no geral, é essa a ideia que se tem sobre o sobrenatural. E é exatamente o que o Espiritismo não propõe. O Espiritismo, diz-nos o Kardec, vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural como o que se dá na eletricidade, né, entre dois indivíduos separados a uma distância de 100 léguas, diz ele. O mesmo acontece com os fenômenos espíritas. Então, o espiritismo ele nos revela uma perspectivação de antídoto em relação a tudo que seja considerado sobrenatural ou maravilhoso, porquanto o espiritismo se inscreve num horizonte de leis talvez ainda não catalogadas devidamente pelas ciências da época, mas que estão todas elas inscritas nas leis naturais, que na terceira parte do Livro dos Espíritos são tomadas como leis, né, divinas, leis naturais, ou seja, as leis divinas, ou as leis divinas, ou seja, as leis naturais. Não há lugar no Espiritismo para o que, no geral, se apregoa vulgarmente como sobrenatural. O es Nesse prisma, né, a perspectivação, espírita, ela tende a enxergar novas leis em a natureza e dilatar o horizonte daquilo que se entende mesmo por natureza, por natureza. Nesse prisma, no próprio século XIX, o espiritismo vem como que se contrapor a essa visão mecanicista, fisiológica, reducionista,
que a perspectivação científica, no geral, defendia, e que era a visão do Louis Figuier, né. Então a visão mecanicista e reducionista que se apregoava, né, estando a natureza contida inteiramente na matéria, todo o fenômeno extramaterial se deve ao campo do maravilhoso. Logo, se eu tenho uma visão reducionista, qualquer fenômeno que se dê fora da minha perspectivação, né, mecanicista e fisiológica, é tomada como imprudente, é tomada como supersticiosa, é tomada como ingênua, né, e projetiva, ou inflada por uma imaginação, digamos assim, superficial e fértil, né, superficial e fértil. Digamos assim, por esse horizonte, né, que a alma e tudo que lhe diz respeito, ou tudo que lhe atribuem em seu estado post-mortem, tende a ser catalogado no cômputo do que ou do viés propriamente maravilhoso. E o Kardec tende a reagir em relação a essa noção, né. O espiritismo, diz-nos o Kardec, repudia, nos limites do que lhe pertence, todo efeito maravilhoso. Olha o que o Kardec diz: o espiritismo repudia todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. O espiritismo, diz-nos o Kardec, não faz milagres, nem prodígios. Antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos, demonstrando assim a sua possibilidade. O Espiritismo amplia igualmente o domínio da ciência, ou seja, para além do reducionismo de então. E é nisto que ele próprio se torna também uma ciência. Então, o Espiritismo se torna ou se coloca numa perspectivação também científica, mas para além do reducionismo da visão materialista que se difundia à época. Então, nesse sentido, o Espiritismo nos oferece uma perspectivação filosófico-científica que dilata os prismas daquilo que até então se considerava como factível, né, como demonstrável. E nesse aspecto, o Espiritismo tende a oferecer, àquele momento, uma contribuição de alargamento dos horizontes para que as leis naturais sejam compreendidas em perspectivação ainda mais dilatada e interessante. A gente sabe que o tema em si da morte, ele tem sido desde há muito tempo tratado, né, como um posicionamento em que o ser humano, pela consciência da morte, pela consciência da finitude, tende a guardar um posicionamento de horror, de distanciamento, de rejeição mesmo à experiência da morte, né. Então o desejo de não morrer é compreensível, é tomado inclusive como natural. Só que ainda assim, como a perspectiva espírita, ela tende a dilatar esses vieses, esses horizontes, questões ontológicas, filosóficas, o Kardec tende a produzir, tende a oferecer, né. Se temos uma alma, né, se temos uma alma, ele considera que é plausível que a tomemos dotada de algumas propriedades, né. Porquanto se não tiver essa alma não tiver propriedade alguma, ela não seria qualquer coisa, ela não seria coisa alguma propriamente. Então, seja como for, de duas uma, né? Essa alma, se existir, vive ou não vive após a morte do corpo, né? E nesse sentido, ou é alguma coisa ou não é nada. E não há meio termo a esse respeito. Ou é algo ou simplesmente é um nada, né? Mas se vive, tem que se pensar, ou é plausível que se pense, que essa alma faça algo ou ela nada faça. Mas como admitir um ser inteligente que nada faz, né?
um ser inteligente que resiste à experiência da morte, à experiência da finitude, e seja circunscrito no lugar por toda a eternidade, sem nada fazer, né. Então, essa existência futura seria, no mínimo, uma existência improdutiva, monótona, né, e absolutamente contraproducente. E não admitindo uma coisa, tomada sob esse prisma, o Kardec vai dizer: essa alma perseverando, né, num horizonte quintessenciado de plausibilidade e de continuidade, a gente tem que tomar de que maneira é possível a interação entre esta experiência post-mortem na relação de comunicabilidade com o mundo daqueles que aqui corporeamente permanecem, tudo bem? Então a gente vai ter que pensar isso. Então ele toma a perspectiva da continuidade da vida como um alargamento naturalíssimo, tudo bem? Em, considerações materiais quintessenciadas, porquanto essa alma algo permanece sendo, não é um nada, né? Não é um nada. E é esse sentido que nos faz pensar a perspectivação reducionista do senhor Figuier, porquanto ele, não admitindo, né, uma coisa inacessível aos sentidos, segundo, repito, seu horizonte reducionista, e não admitindo que essa coisa, né, inacessível aos sentidos, possa produzir qualquer efeito, o senhor Figuier é conduzido, né, em função desse a priori, desse ponto de partida, à conclusão de que todo efeito deve ter uma causa exclusiva e reducionistamente material. Tudo bem? Por isso que a tese dele é a de se enquadrar o fenômeno espírita, ou as mesas girantes, ou as possibilidades de comunicabilidade e interação entre o mundo dos vivos e no mundo dos mortos, considerar fundamentalmente essas perspectivações no domínio do maravilhoso, ou seja, de uma imaginação fértil que tende a uma esperança, ou por uma esperança absolutamente ingênua, projetar, né, ansiar esse tipo de, de, de horizonte, né? Então ele vai rejeitar tudo o que esteja fora da sua perspectivação exclusivamente material, né. E caso os fenômenos que se deram, né, nas mesas girantes estejam ali validados visualmente, né, materialmente, aquilo é tomado pelo senhor Figuier no prisma da mera trapaça, né, de uma superstição, da trapaça, do charlatanismo, e é isso que dá a sustentação da sua tese para a rejeição de todo e qualquer fenômeno dito espírita. Retomo aqui o Kardec, de novo, nesse opúsculo precioso, O que é Espiritismo, de 1859, em que lá o Kardec vai dizer assim: nós espíritas consideramos a possibilidade do charlatanismo, né? O Kardec nos fala isso. Só que eu não posso tomar tudo absolutamente nessa conta, ou tão somente nessa conta. O Kardec nos diz: por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam do seu nome, que o exploram, do que é a ciência médica pelos atos dos charlatães que impingem suas drogas, ou a religião pelos dos sacerdotes que iludem o seu ministério. Por sua novidade mesmo, por sua natureza, o Espiritismo se presta a abusos. Muitos se prestam a abusos dentro do Espiritismo. São charlatães, eles existem também. Ele, porém, fornece, o Espiritismo, os meios para que nós os reconheçamos, definindo claramente o seu verdadeiro caráter e afastando de si toda a solidariedade com aqueles que o viriam a explorar ou desviar de seu fim exclusivamente moral,
para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Então, o espiritismo, ele, nos oferece, a crítica e a clareza de considerar os fenômenos que são tidos como efetivos, né, quanto daqueles fenômenos que foram produzidos pela má-fé e pelo charlatanismo daqueles que, às vezes, se lançam no sentido de produzir, esses desvios. Então o espiritismo não é ingênuo em face dos fenômenos, para que venhamos a reconhecê-los na sua factibilidade, quando são legítimos, como igualmente a reconhecermos aqueles que foram produzidos pela má-fé e pela manipulação de charlatães que também são possivelmente envolvidos no mesmo processo. Então é muito importante que tenhamos a dimensão disso. E o Kardec tende a nos oferecer essa reflexão crítica de reconhecimento do Espiritismo como um antídoto crítico de validação do vinho puro quanto daquele falsificado, para que venhamos a reconhecer e distinguirmos um do outro. Então, a reflexão de Kardec sobre a história do maravilhoso, né, sobretudo estimulado pelas posições do senhor Louis Figuier, é um texto que nos traz, né, bastante e produtivas reflexões a respeito da nossa posição, da posição que o Espiritismo mantém, do cuidado crítico que ele produz como abertura reflexiva bastante convidativa e pertinente, e ao mesmo tempo o cuidado que nós outros temos de ter em relação a todos aqueles que se dedicam ao mesmo Espiritismo ou ao estudo dele, tanto para a adesão quanto para a crítica, desde que nós possamos assumir um cuidado de aprofundamento, de diálogo, de estudos reiterados e, ao mesmo tempo, aprofundados, para que venhamos estabelecer uma base consequente de análise e de perquisições férteis e, ao mesmo tempo, digamos assim, de reflexões de profundidade. Então é isso, eu acho que o texto da Revista Espírita de 1860, lá em dezembro, a respeito do maravilhoso, vem referendar várias outras posições em vários outros textos do Kardec em relação a esse tipo de, ou a esses vários critérios que deveríamos levar em consideração em face da experiência espírita, né? Não só para marcarmos posições de crítica, de rejeição, quanto em posições de crítica pelo aprofundamento dessas mesmas matérias, desses mesmos assuntos, para que nos possamos precaver da ingenuidade quanto da má-fé, para que possamos nos precaver em relação a todas essas perquisições que deveriam se tornar pertinentes, desde que assumamos um posicionamento de seriedade, um posicionamento eh, de profunda responsabilidade em relação a assuntos tão graves, significativos e importantes para que venhamos a recolocar o lugar da alma e do ser humano no lugar de respeitabilidade que o assunto em geral merece. Então é isso, amigos do Paz e Bem, nos caminhos do Espiritismo, é o que teríamos hoje a oferecer como reflexão, que espero que seja uma reflexão é, convidativa para que venhamos a estudar e estudar com afinco assuntos que nos dizem respeito íntima, profundamente, pelo prisma tanto científico quanto filosófico, para que daí venhamos, inclusive, produzir sínteses morais, sínteses éticas, que digam respeito à profundidade da nossa destinação para um futuro, quanto
do modo como nos conduzimos no nosso aqui e agora, através de uma ética, que seja toda ela consequente desses, dessas perspectivações, dessas reflexões que esperamos ser reflexões, significativas e de profundidade. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos numa outra oportunidade. E é isso. Muito obrigado. Até.